Exercício 382 de gases ideais de termodinâmica Sengel. Uma quantidade de 0,6 kg de argônio preenche um volume de 0,05 m3 de um dispositivo pistão cilindro a 550 kPa. O pistão é então movido pela alteração dos pesos até que o volume seja o dobro do seu tamanho original. Durante esse processo, a temperatura do argônio é mantida constante. Determine a pressão final do dispositivo. Nesse tipo de exercício onde é falado que a gente tem variações de volume, em que o volume é o dobro do volume inicial, sem falar valores, a gente primeiro faz a análise analítica do problema e depois substitui valores. Porque na maioria das vezes, quando a gente faz a análise das variáveis, a gente consegue simplificar muitos termos. Então a gente tem que primeiro uma quantidade de 0,6 kg, então nossa massa é 0,6 kg. O volume 1 inicial é 0,05 metros cúbicos. E a pressão 1 é 550 kPa. A gente tem primeiro esses valores de propriedades. Aí acontece um processo em que o volume é dobrado. Ou seja, aqui fala que o pistão é movido até que o volume final seja o dobro do volume original. Então a gente tem que o volume 2 é igual a 2 vezes o volume 1, o dobro do volume original. Durante esse processo, a temperatura do argônio é mantida constante. Então a temperatura 1 é igual a temperatura 2 e o problema é que a gente determina a pressão no estado 2. A gente sabe que P, pressão vezes volume específico do gás, é R vezes T. Também a gente sabe que o volume específico é o volume total dividido pela massa. Então a gente tem que PV igual a MRT. E a gente sabe que a temperatura é constante, então a gente vai isolar a temperatura. A gente tem que a temperatura é P sobre V dividido por MR. A gente sabe que a temperatura no estado 1 é igual a temperatura no estado 2. Então a gente pode escrever que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido por MR é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido por MR. MR pode ser simplificado por outro MR, a gente tem que P2 não, a gente tem que P1 V1 é igual a P2 V2. Só que V2 é duas vezes o volume 1, então a gente tem que P1 V1 é P2 vezes duas vezes V1. Tem V1 dos dois lados, a gente pode simplificar. A gente tem então que P1 é duas vezes P2. Como a gente quer o P2, a gente vai ter que P2 é o P1 dividido por 2. Como a pressão 1 é 550 kPa, dividido por 2, a gente tem que a pressão 2 é 275 kPa. Reparem que nesse caso a gente não precisou de valor de R, não precisou usar o valor de M, nada disso. A gente primeiro fez a análise, a gente fez o processo analítico de analisar a expressão e logo em seguida a gente simplificou. É um processo muito mais simples, mais rápido e sem necessidade de buscar tantos dados, como valor de R, como pressão.